Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a segunda resenha do livro do autor espiritual Bento José, através da médium Sandra Carneiro. Ele é o segundo livro da trilogia Rebeldes, Iniciação e Abismo. Eu fiz do primeiro livro e farei agora desse segundo livro. Esse segundo livro é muito mais emocionante que o primeiro. Ele então dá continuidade à história de Serginho, o jovem que havia desencarnado no primeiro livro contra a sua prima, a Lívia. Esclarece o Serginho que ele havia desencarnado e faz uma proposta para que eles fizessem um trabalho. E ele começa a estudar bastante, eles oferecem bastante livros para ele, que ele seja protetor de uma família. Então, juntos, Serginho e Lívia vão para a casa de Paulinho. Paulinho vivia na periferia de São Paulo, um bairro muito pobre, numa situação muito triste, muito pobre. Tinha mais 4 irmãos de Jacira. Eles viviam naquela situação muito pobre, não tinham praticamente alimentos para suprir as necessidades básicas. Não tem contato com bairros na periferia. Ele nos traz situações muito interessantes, mostrando a realidade de pessoas que vivem na periferia, à margem da sociedade, e muitas vezes são invisíveis, são esquecidos. Na grande São Paulo, o filhinho, então Paulinho, vivia nas esquinas, nos sinaleiros, vendendo doces. E ele tinha apenas 10 anos de idade, muito jovem. Mas essa venda desses doces ajudava no auxílio da família. No livro trata, muitas vezes, a forma como as pessoas maltratam crianças, o desprezo à realidade que eles têm. Muitas vezes ele não conseguia vender nada e as pessoas passavam nos seus carros e não davam atenção. Ninguém sabe o que essa família sofria, mas muito mais adviria. O livro trata então uma situação onde Paulinho leva o seu irmão caçula de 5 anos, não caçula, né, mais jovem, porque eles tinham irmãozinhos bem pequenos, bebês, para ajudar no sustento. Trabalhe na mendicância. E claro, a situação é muito triste, aquelas crianças ali ficavam o dia inteiro sem se alimentar, para levar um pouquinho de dinheiro para o lar, para ajudar no sustento. O Paulinho já estava doente, ele não estava se sentindo bem. Por essa razão que a Lívia convida Serginho para auxiliar naquela casa, para amparar, porque ele passaria por uma situação muito difícil. Ruim, mas ele não queria falar para sua mãe, que já trabalhava em casa, trabalhava fora. Tinha uma vizinha que cuidava dos pequenos, dos irmãozinhos pequenos. É interessante que mesmo naquela situação mais difícil que eles viviam, sempre tem um anjo. E essa vizinha auxiliava muito essa família, cuidava dos menores, dava alimento. Do pouco que ela tinha, ela ajudava. Ele começa a se sentir mal, passar mal, até que bolhas surgem no seu corpo. Chega um momento em que a mãe tem que levá-lo ao hospital. No hospital, toda aquela fila, aquele tempo que eles ficam, a mãe não pôde trabalhar, os outros irmãozinhos ficaram com a vizinha. Eles conseguem um atendimento e descobrem que todo o mal-estar, a febre, tudo que o Paulinho sentia, era aquela doença, fogo selvagem. Assim que ele melhora, baixa a febre, o médico manda ele embora porque eles não tinham como tratar daquela doença. Para quem não conhece, o fogo selvagem é uma doença que enche o corpo de bolhas, é muito dolorida e exige um tratamento muito demorado. E esse menino foi ficando doente, foi ficando em casa, e o Serginho, sua prima, mais o mentor daquela casa, tentavam ajudar de todas as formas, amenizar as suas dores, e fica claro como a espiritualidade está
todo o tempo nos auxiliando, nos envolvendo, sem que a gente consiga perceber. Muitas vezes estamos revoltados, achamos que estamos esquecidos, mas Deus jamais nos abandona. E fica evidente neste livro. A vizinha vem, tem um sonho, eles aparecem para a vizinha, a Dona Maria, que ajudava a cuidar das crianças, através de sonho, porque a Dona Maria era católica. Então eles utilizam a mediunidade que ela possuía, através do desprendimento do sono. Ela aparece, a Lívia e o Serginho aparecem para ela, pedindo para que Dona Jacira vá ao centro. Tinha um centro muito próximo daquele local, porque lá eles poderiam ajudá-los. Mas a Dona Maria fica assim, né, meio com receio, mas fala para Jacira: Jacira, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que você precisava ir no centro, que o seu filho estaria muito doente. Mas a Jacira não ouve, não vai, tem muito medo e a situação só piora. Ela fica muito revoltada com aquela situação do filho doente, da pobreza, da falta de alimentos. Mas ela não recorre à prece, ela fica naquela revolta, e o livro trata dessa dificuldade, tanto que o Serginho também fica muito triste, porque ele quer ajudar o Paulinho. A ponto de um dia, algumas frequentadoras daquele centro, próximo à casa de Dona Jacira, batem à porta de Dona Jacira. Falam: nós recebemos, vocês precisam de alguma coisa, nós somos do centro. E ela não aceita a visita, não deixa, é muito grosseira com elas. Vejam, é interessante, para nós que trabalhamos no movimento, que muitas vezes frequentamos a periferia, tentamos ajudar, a Dona Jacira é um caso que me fez refletir muitas coisas, porque ela não aceitava ajuda por serem espíritas, mas ela estava numa situação muito triste. E o Serginho e a Lívia tentavam de todas as formas ajudá-la, mas ela não aceitava. Fiquemos atentos, meus irmãos, até para fazer a caridade. Muitas vezes precisamos insistir. Às vezes julgamos, falamos: fulana é orgulhosa, não quer aceitar. Mas a gente realmente não sabe a situação que aquela família carente está vivenciando. E continuaram as lutas, o menino com dor, com aquelas bolhas, com aquelas dores terríveis, e aumentavam as bolhas, até que o Serginho, eu tenho uma ideia. No livro, até também uma outra situação muito interessante, que o Serginho ele voltou à sua casa, né, da família, no Evangelho do Lar. Olha que interessante. Como é importante o Evangelho no lar. E esse livro trata isso. Ele chega à sua casa, apesar da dor da família, pela sua perda, os seus irmãos, ele sente as bênçãos daquele ambiente. Ele percebe que o único contato, o único da família que tinha possibilidade, que tinha mediunidade, que tinha possibilidade de manter essa conexão, né, ser intermediário, era a sua irmãzinha, a Sueli. Mas ela era muito jovem. Aparecem para a Sueli em sonho e ela conta para sua mãe, ela se lembra. E sentem a presença, ela fala para a mãe: olha, mãe, eu vi, o Serginho está aqui. Família é ter o menino, né, ter o filho, saber que aquela realidade que nós conhecemos, que a morte não existe, a morte não acaba, nós somos espíritos imortais, ela se torna real. E quando a menina fala: eu sinto a presença do Serginho aqui no Evangelho, e aí eles não acreditam, mas aí o Serginho fala para a irmã comunicar que o irmão estava assistindo filmes inapropriados para um momento como aquele, para o Evangelho. Ele não poderia estar assistindo aqueles filmes. Então confirma realmente a situação da presença de Serginho juntamente com a Lívia no Evangelho do Lar. E isso fica muito claro e deixa evidente a importância de nós, pais, jovens, fazermos o Evangelho. E ele relata, nesse Evangelho, muitos espíritos sendo atendidos naquele lar.
E a família nem consegue ver, mas eles relatam a importância da música, da leitura, dos comentários. Façamos um esforço para que possamos também, em nossos lares, fazer o Evangelho no lar, fazer a oração, manter a conexão com os espíritos amigos. E é interessante que, como eles não estavam conseguindo contato algum com a Jacira para ajudar o Paulinho com aquela doença, fogo selvagem, em sonho ele fala para Sueli, passa para Sueli as recomendações que a mãe precisaria ir lá no local. Através da psicografia, ela escreve o endereço e a mãe, a dona Eugênia, vai na casa da Jacira. E ela chega num momento muito difícil, onde Paulinho está gemendo de dores, pedindo auxílio, e a mãe revoltada. E quando ela abre a porta, ela vê que o menino está chorando, e ela tinha um carisma muito grande, e ela começa a conversar. Aí o menino imediatamente levanta, ergue a camiseta, e ela percebe que ele estava com uma doença muito grave. E era fogo selvagem. E aí a surpresa para nós é que o menino, ao mostrar a sua doença, o fogo selvagem, a mãe de Serginho, dona Eugênia, fala: eu conheço um hospital. É um hospital em Uberaba. A dona Aparecida, ela tem um hospital e trata desses jovens, de pessoas, adultos que têm o fogo selvagem, porque é uma doença que ela exige um tratamento demorado e nenhum hospital faz esse tipo de tratamento. E ela, para quem não conhece, viveu em Uberaba, morreu com 91 anos. Conheceu Chico Xavier, teve o apoio dele, e ela durante muitos anos teve um hospital para tratamento do fogo selvagem. E até hoje ele ainda continua. Agora os seus familiares dão continuidade. A vida de Dona Aparecida é fantástica. Eu, particularmente, tive a oportunidade de ir nesse hospital. Não conheci a Dona Aparecida, mas sei da sua história, li o seu livro. Ela chegou a ser presa, pedindo ajuda para o hospital, no Viaduto do Chá, em São Paulo. Ela teve uma vida muito difícil, teve 4 filhos, e ela trouxe esses doentes para dentro da sua casa. A vida dela é fantástica. E então, nesse livro, trata dessa situação do Hospital de Fogo Selvagem em Uberaba para a Dona Aparecida. A história do livro é fantástica. Eu não vou relatar, eu quero que você leia. Eu li acho que em 2 dias esse livro. O Geraldo em 1 dia, meu companheiro. E vale a pena você ler, vale a pena você se emocionar, porque a história é fantástica. Ele é tratado nesse hospital durante bastante tempo. No dia em que ele sai do hospital, ele recebe a visita do Chico Xavier, muito velhinho, e ele continua toda a trajetória. Mas um fato interessante deste livro é que a dona Jacira estava muito irredutível, ela não aceitava ajuda, ela não queria ir no centro. Mas o que realmente foi fundamental para que ela mudasse a sua condição mental, porque ela estava praticamente sendo assediada pelos espíritos malfeitores, seus inimigos do passado. O que foi definitivo foi o apoio e o amparo da espiritualidade amiga, o Serginho e a sua prima Lívia. Através de sonho e através do apoio do protetor do lar, do protetor da casa, da família, eles fizeram um atendimento em sonho. Levaram a dona Jacira para se recordar do passado. Porque muitas vezes nós vivenciamos tantas dificuldades na nossa existência atual que a gente acha que é injusto. Mas a minha vida é muito injusta. E a dona Jacira não era diferente. Ela achava que a vida dela era muito difícil. Ela chegou a ter pensamentos suicidas. Ela não conseguia cuidar dos filhos, ter o alimento necessário. E agora o outro filho mais velho doente. E ela sentia muita falta do menino quando ele estava em tratamento. Em sonho,
eles trazem um aparelho lá do centro para que ela pudesse se recordar da sua vida anterior. E então eles mostram a Jacira o seu passado. Ela nasceu como Isabelle, havia se casado, um casamento arranjado pelos pais, teve 5 filhos. Mas ela se apaixonou por uma outra pessoa, o Leopoldo, e resolveu fugir. Pegou algum dinheiro do cofre do seu esposo, que ele tinha dinheiro guardado, e abandonou, deixou uma carta para o esposo, abandonou as 5 crianças e fugiu com o Leopoldo. Acontece que o seu esposo pegou a carta e conseguiu chegar na estação de trem antes que o trem partisse. E quando ele encontra o quarto local lá, né, os aposentos onde eles estavam dentro do trem, ele ateia combustível no corpo e ateia fogo. Então ela vê o seu esposo sendo queimado. Vejam que situação, meus irmãos, triste. E o trauma. Então, nessa vida, ela trouxe os 5 filhos de volta para reparar o passado. Com uma necessidade financeira muito difícil, com muita dificuldade, porque ela não aproveitou aquele momento onde ela tinha tudo. Ela tinha esposo, ela tinha condições financeiras, ela deixou a sua responsabilidade para viver a vida. E isso culminou com a dor que ela estava vivenciando atualmente. E aí vou deixar para vocês, quem será que é o falecido, o marido dela que ateou fogo no corpo? O seu filho, Paulinho, que veio então com a doença do fogo selvagem para reparar o perispírito. Não há injustiça perante as leis de Deus. Toda situação de dor, toda doença, toda dificuldade financeira tem uma explicação perante a justiça divina. E o livro tem muita coisa interessante, mas eu vou deixar aqui essa pequena resenha para que você leia. Leia na sua casa, leia com seus filhos, leia com a sua família. Que Jesus abençoe a todos.